Deixa eu só iniciar a gravação aqui para você fazer a apresentação rapidinho, tá? Ok. Tá visualizando a gravação agora? Dá uma olhada no teu aviso aí. Vou tirar aqui da apresentação, só um minuto. Faz essa gentileza. Tá vendo o Tô botãozinho de gravação? vendo Tá, né? de gravação. Fica lá em cima, Não, o botãozinho de gravação. gravando. Isso. Tô vendo Tá? agora. Pronto, Tá? então, por gentileza, repita aí a fala novamente. Bom, gente, deixa eu apresentar, certo? Me chamo Gessé Barbosa, sou coordenador dos cursos de gestão na Black Belt IT Solutions. Nós somos uma consultoria voltada para a parte de soluções em TI e treinamento, tá? Eu coordeno o braço na parte de gestão empresarial e gestão de pessoas. O professor Osmar Carlos também é coordenador responsável também pela área de TI, tá certo? Estamos hoje com uma convidada especial, que é uma amiga pessoal de longa data e uma excelente profissional, que é a Joseli Quaresma, certo? E eu vou deixar ela se apresentar, deixa eu tirar aqui da tela de apresentação. Pronto, Joseli. Fala é sua. Olá, olá, gente, uma boa tarde para todos e para todas. Queria primeiramente agradecer, né, ao Gessé, ao Osmar, essa possibilidade da gente estar tendo esse bate-papo, né? A gente quer fazer realmente um bate-papo com vocês, espero que seja extremamente interessante. Né? Eu sou Joseli, sou especialista em carreiras, né? Atuo com essa área de carreiras já há 7 anos, principalmente com universitários, pessoas em busca de recolocação e em reorientação de carreiras. Sou administradora, especialista em educação e estou concluindo agora, esta semana, o curso de psicologia. Né? Então, espero poder fazer essa troca aí com vocês hoje. Muito obrigada, viu, Jessé? Obrigada, Osmar. Obrigada a todos que estão aqui nesse sábado pré-São João, né? Praticamente, Exato. entendeu? Muito bom. E assim, hoje, né, eu creio que a grande maioria gostaria de estar aí já se preparando, já para dançar aquele forró, mas em virtude Né? do nosso cenário, que a gente vai tratar hoje, né, de tudo que estamos vivenciando com essa pandemia, mas facilitou bastante também e aproximou bastante ah, as conexões, né, aproximou muita gente, a internet ajudou muito a aproximar as pessoas. Então, isso é um ponto positivo. Para nós é uma honra tê-la participando, né, dessa live Obrigada. conosco, certo? E, sem mais delongas, né, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, a Andréia, a Thaíses, a Silvia, né, o Tiago, a Rafaela, e se for fazer a lista vai crescer bastante agora de tarde. Mas agradecer a todos que estão presentes, acompanhando essa live, e vamos tratar sobre um tema bem importante, que é o mercado de trabalho, né, pós o período de pandemia. Como é que o mercado de trabalho Exatamente. ele já está se comportando, né, em relação a esse Exatamente. processo. E com isso temos a especialista em carreiras, né, a Joseli, que também tem essa visão e tem acompanhado Sim. exatamente essa transformação, né? O trabalho que ela vem desempenhando junto a algumas empresas, até no processo Sim. de consultoria de recrutamento e seleção, tem ajudado bastante e ela tem sentido isso muito na pele. Então, Sim. Joseli, como você consegue ver hoje o mercado de trabalho? Como ele se apresenta? Que a gente já sabe que não é o mesmo, Sim. né, em relação à pandemia. Legal, Jessé. Ó, vamos começar com alguns dados, né? Assim, saiu, né, a última pesquisa, agora há pouco, do IBGE, em relação a essa questão dos empregos, né, do número de empregos, a questão das demissões. A gente hoje já está com mais de 12 milhões de pessoas demitidas, né, nesse momento. Tendo a Bahia como o estado que está com o maior percentual, né, para ser bem específica, está com 18,7% de taxa de desemprego,
Pernambuco está com cerca de 11%, mas ele não está na lista dos 5 primeiros maiores, né, nesse sentido. E a tendência, né, segundo assim, as perspectivas dos economistas, é que esse número até o final do ano chegue em torno, no sentido do Brasil, de 20%. Só que a gente não pode analisar esses dados de uma maneira só, assim, quantitativa. A gente precisa trazer o aspecto qualitativo disso também, né? O que é que significa isso? A gente sabe que tem setores hoje que continuam contratando, principalmente os setores de bens e serviços essenciais, né? Você é da área hospitalar, né? Aí você está acompanhando isso. Os profissionais de saúde, aquelas pessoas que precisam de experiência, que estão buscando recolocação, principalmente na área de enfermagem, fisioterapia, os técnicos, né? O que é mais necessário agora para lidar com essa pandemia, o pessoal está fazendo contratação no país todo. A gente não sabe como que vai ser essa absorção depois, né? Porque quando os hospitais de campanha fecharem, então a gente sabe que talvez esse número tenha um impacto maior na demissão desses profissionais também. Só que, como o Gessé estava trazendo, estamos no novo normal, né? Então, novas possibilidades de emprego também estão surgindo. Né? Não sei se vocês ouviram falar aí em Pernambuco dos agentes de biossegurança. Eu sei que tem consultorias aí em Pernambuco que estão fazendo qualificações para agentes de biossegurança. As pessoas precisam ter só a formação superior completa e fazer essa qualificação para esse novo normal. Principalmente o pessoal no período da abertura dos comércios. Então, esses agentes vão trabalhar nessa perspectiva. São algumas possibilidades. Eu tenho visto aqui em Minas e aí em Pernambuco também, muitas empresas contratando, empresas de supermercado, indústria farmacêutica, tanto na indústria como na farmácia também, né? Então, aí a gente tem cargos mais operacionais e aqueles cargos mais táticos ou estratégicos de grandes multinacionais, mas mesmo assim pedindo uma experiência grande e não é um volume de vagas grande, né? Esse volume de vagas a gente vê mais para aquelas funções mais operacionais, de auxiliares e em alguns segmentos. Né? Então, a gente está vendo essa questão do turismo, né? Os serviços de estética também deu uma caída muito grande e agora com a reabertura eles estão tentando se recuperar. Então, possibilidades tem, né? Mas não da mesma forma que a gente tinha antes. Que estava, né, ressurgindo, né, Gessé, na verdade. Por exemplo, a construção civil estava ressurgindo no início do ano. Exato. Estava retomando, né, um ritmo que já tinha perdido nos anos anteriores. Exatamente, exatamente. E aí, assim, deu uma queda, e agora eu estou vendo, pelo menos nos grupos aqui de Minas Gerais e aí de Recife também, eu estou vendo uma retomada, por exemplo, para processos seletivos de estágio, retomada para engenharia também, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia elétrica também, mecânica, e começaram a surgir vagas, mas não é naquele mesmo quantitativo que a gente tinha, por exemplo, no início do ano. São vagas muito específicas. Aqui em Minas, por exemplo, é para trabalhar na questão das barragens. Então, aí a gente está vendo e pedindo uma qualificação de mais tempo. Então, de repente, é uma possibilidade para aqueles profissionais sênior, né? Assim, de voltar para o mercado, né? Caso ele não esteja nesse momento. Então, sem falar do impacto, né? Que houve. Muitas empresas estavam com projetos de expansão, de ampliação. Isso. E aí, justamente com a pandemia, né? E a paralisação, né, da atividade econômica fez com que muitas empresas perdessem capital, até o próprio capital de investimento, né, muitas tiveram que utilizar para se manter ativas, ajustes dos mais diversos, redução de carga horária, ajuste salarial, demissão, porque infelizmente a CLT não permite que a gente reduza o salário de um colaborador. Então, isso afetou a economia de um contexto geral. Gente que estava 10, 15 anos numa empresa, né, foi desligado e vem aquela famosa pergunta, e agora? Né? Por sinal, você tem até atendido, né,
Isso. pacientes com esse perfil, né? Clientes, isso, exatamente. Na verdade, assim, no início do ano, a gente criou o projeto chamado Projeto Recolocar, que tem exatamente o objetivo de fazer, de aproximar, na verdade, as vagas existentes no mercado agora com as pessoas que foram demitidas ou que estão buscando recolocação. Então, o projeto ele tem duas vertentes, né? Uma é a parceria com as empresas para que elas nos disponibilizem as vagas e as pessoas a gente atende no plantão de carreiras, né? Que foi uma criação no sentido de fazer um acolhimento, de fazer aquela escuta desse momento profissional, né? Auxiliando desde o currículo, processo seletivo, a parte das entrevistas, seja online, entrevista presencial, porque tem empresa fazendo ainda também processos seletivos presenciais. Então, assim, o objetivo é realmente fazer esse acolhimento e auxiliar nesse processo de orientação e algumas vezes até aconselhamento também dessas pessoas. E o acolhimento agora já é essencial, né? Sim. Porque muita gente vivendo o luto da demissão, né? Muita gente vivendo também o que a gente chama de um luto antecipatório disso, porque tem muita empresa que a comunicação não está transparente. Então, sim, fala-se, né, que vai ter demissão em massa, tá? Mas aí as pessoas ficam naquele, nossa, será que sou eu? Será que também sou eu? E fica Isso. nesse processo, sabe? Gerando e aí, ansiedade. Ansiedade total, né? Então as pessoas estão também vivendo isso e outras estão conseguindo também se recolocar. Só que a gente sabe que a pandemia, tem uma professora minha que ela fala assim, que a pandemia agudizou tudo, né? Agudizou as diferenças sociais, ela agudizou também, né, aquela questão de, porque, por exemplo, você estava falando do trabalho remoto e do home office. Trabalhar remoto, todo mundo teve que começar a trabalhar no momento que a pandemia surgiu. Mas nem todo mundo tem home office. Nem todo mundo tem condições de ter dentro de casa, Nem né, todas as empresas têm essa facilidade ou permitem em si mesmo o processo de home office. ou permite, né? Não, e a própria questão assim, será que a pessoa tem espaço em casa para ter isso, né? Será que a pessoa Exato. tem um ambiente apropriado para esse trabalho, sabe? Então, também tem essas questões. É verdade. Eu vi até uma colega no LinkedIn postando, né, o ambiente dela de home office. Era uma cadeira de plástico, né, colocada em Exatamente. cima, o notebook colocado em cima de uma caixa, né? Então, Isso até mesmo. as pessoas se mobilizaram, né, para que pudessem doar até pelo menos uma mesa para que ela pudesse trabalhar. Então, nem sempre as pessoas elas estão com uma estrutura adequada para participar desse home office. Exatamente. Se me permitem Isso, comentar, Osmar. para contribuir também aqui com a conversa, já que vocês falaram de dados, né, Uhum. sobre essa Uhum. questão, tem uma Bom. questão que eu vi recentemente que tem a maior dificuldade, né, das pessoas que estão se formando agora entrar diretamente no mercado de trabalho, isso a gente já tinha, e agora eu Sim. acho que está mais complexo ainda, né, Agravou-se mais ainda. e ainda também falando sobre um pouco mais Isso. de tecnologia, se a gente olhar direitinho, vocês estão falando de infraestrutura ali, né, de computador, de um apoio de cadeira ou qualquer tipo desse Isso. fisicamente ali. Mas a gente tem outro problema mais crônico ainda, que é a Sim. nossa conectividade de internet, que no Brasil é ruim. Isso. É Eu falo com precária. Isso propriedade, mesmo. tá? Falo com propriedade, que eu sou da área, tá? E realmente a gente vê Exatamente. que, pô, não preciso nem falar que eu sou da área, né? Vocês aqui devem estar sentindo problemas de conectividade e até mesmo assistindo a nossa live aqui, tendo uma distorção de imagem ou outra ali, né? Ou um picote na Isso. fala, tal, e coisa desse tipo. Então, só para contribuir aí com a fala, tá? Isso mesmo, isso mesmo, e termina agudizando tudo, né, Osmar, pegando, parafraseando essa minha professora, porque, assim, imagina, vão ter pessoas aqui ou em outros contextos que vão ter a melhor internet disponível Uhum. e aquelas que vão ter a internet mais básica, né, e aí, como é isso, por exemplo, para assistir aula, como é isso para fazer um atendimento, né, tem psicólogos aqui, com certeza, assistindo, né, pessoas de vários estados, tal. E aí, assim, como que é isso?
né? Então, como foi essa adaptação tão brusca, né, Gessé? Porque foi tudo muito rápido, pelo menos para quem não era da área de tecnologia, né? É um outro tópico que a gente, né, dentro desse escopo tratar, que é justamente que o processo mudou, né, que é a vez do home office. E isso eu digo até mesmo na qualidade de professor. Né? Muitas vezes a gente, quanto professor, tem uma velocidade X de internet que serve para pesquisas, para a construção de materiais didáticos, e muitos tiveram que aumentar, né, a sua velocidade de internet, comprar equipamentos hardwares, webcams, notebooks melhores para poder atender a necessidade, principalmente de muitos alunos, né, que muitas vezes não tem nem sequer um computador em casa, muitas vezes ele acompanha aquela videoaula pelo celular, quando se tem a internet, né? Quando se tem a internet. Então, muitos desses profissionais, quando eles passaram a ter home office, o processo de trabalho, né, tornou-se estranho, porque para quem está em casa, acha que a pessoa está de folga. Exatamente. Na verdade, então, muitas vezes, a sogra, a mãe, a tia, a esposa, o filho, chama, só que a pessoa ela está trabalhando, né? Só que em casa. Então, tem uma série de regras a serem cumpridas. Eu queria que você falasse um pouquinho acerca disso. Ah, bacana, Jessé. Olha, um primeiro ponto que é interessante, que é importante, né, de se pensar, se você não teve a experiência antes, né, de passar pelo trabalho remoto, né, e de ter um home office, né, em casa, a primeira questão é você criar uma rotina, né? E como assim criar uma rotina? Você vai ter o seu horário de trabalho, né? Além de ter o espaço, de ter um espaço separado, você, sim, levantar, tomar banho, como se fosse sair de casa, se organizar, né? Como se fosse realmente estar lá, dentro fisicamente da empresa, porque isso auxilia muito, né? Até auxilia o seu cérebro mesmo a compreender que você está ali naquele momento de trabalho. E isso ajuda as outras pessoas também, né, a perceberem que é como se você estivesse saindo de casa para trabalhar. Então, esse é um ponto. Um outro ponto assim, a gente sabe que nem todo mundo tem espaço disponível para fazer essa separação, né? Então, assim, mas se você tem um espaço, né, que você separe realmente aquele espaço como sendo o seu espaço de trabalho. Tente não fazer isso em cama, no quarto, sabe? Assim, porque senão vai ser como se o seu dia fosse como se fosse a mesma coisa o tempo inteiro, não vai dar essa diferenciada. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. Meu esposo, ele é da área de tecnologia, então ele já trabalha home office, ele tem um escritório em casa, em um dos quartos que a gente separou para isso, né? Então, quando ele está com reunião, organizando alguma outra coisa que ele precisa, por exemplo, de uma atenção maior, ele fecha a porta do quarto. Se a porta do quarto está fechada, eu sei que ele está no momento que ele não pode ser atrapalhado. E aí a gente não se comunica. Quando ele abre a porta, ele está dizendo, olha, agora se quiser falar, tá tranquilo para mim. Aí o que é que a gente fez? Eu também estou trabalhando home office, estou trabalhando remoto, né? Na verdade. Eu não tenho ainda o meu escritório, mas tem a varanda aqui do apartamento. Então agora eu estou com a cortina fechada, a porta de vidro, sentada na mesa, né? E assim, esse é o meu ambiente para atender, esse é o meu ambiente para dar um curso, para estar fazendo live. E aqui eu coloquei como sendo o meu ambiente de trabalho. Né? Então, assim, é importante fazer essas separações, né, para poder lidar com isso de uma maneira mais tranquila. E outra, né, Jessé, a questão do relacionamento também. Né? Olha que interessante, temos aqui cerca de 20 pessoas nessa live. Tem pessoas de vários estados aqui, né? Pelo menos os nomes que eu já vi conhecidos, né? Eu sei que tem gente de Recife, tem gente de Brasília, tem gente de Santa Catarina, tem gente daqui de Minas, né? Então, isso também é super interessante no sentido de dizer o seguinte: estamos distanciados fisicamente, mas não necessariamente isolados socialmente. Juntos Então, virtualmente.
juntos virtualmente. Ok que a gente sabe que existem diferenças, né? Eu não posso chegar aí junto de vocês, estar agora, apertar a mão de todo mundo, né? Falar assim com todo mundo, mas a gente está aqui, a gente está no virtual, mas estamos, a partir das possibilidades que temos, tentando fazer esse engajamento e essa conexão. E isso faz parte desse novo normal. E assim, eu digo que foi um futuro antecipado para algumas áreas, né? Porque para a área de tecnologia, o trabalho remoto, o home office já era mais tranquilo. O Osmar né? pode até dar um comentário acerca disso, porque ele, como é da área de tecnologia, ele está muito mais habituado ao home office do que nós que lidamos com pessoas, né, com a parte de gestão de pessoas no dia a dia. Exatamente. Né? Eu posso colaborar aqui falando com a fala. Na realidade, eu posso dizer que foi um choque também, tá? Eu não vou generalizar dizendo que foi tranquilo, porque geralmente a gente também tem o mesmo ritmo de trabalho com qualquer pessoa normal, né? Ir lá na empresa, fazer o trabalho, até mesmo fazer suporte remoto, que a gente tem que estar localmente e tal. A facilidade nossa é porque a gente conhece o ambiente, sabe como é que é montada a infraestrutura e também conhece toda a parte tecnológica em si. Isso. Aí sim, aí eu posso colaborar com vocês dizendo que foi mais fácil para a gente. Mas o choque é igual para todo mundo, tá? A gente teve justamente esse choque de vir aqui, até porque, tá, tudo bem, eu tenho uma facilidade para conectar, mexer nas ferramentas, mexer aqui em todo o ambiente tecnológico, beleza. Mas quando eu me deparo com vocês do outro lado, eu começo a ver que vocês têm dificuldade, então essa dificuldade vem para mim também, entendeu? Então, tento ajudar vocês de certo modo, né? Mas a dificuldade, quer dizer, fica generalizada. Então, assim, é realmente uma questão foi atípica para a gente também. Sim. E essa semana, não sei se vocês viram, saiu uma reportagem na Exame que estava exatamente falando sobre os aspectos, né, no sentido da saúde física e mental nesse momento também. Porque, assim, muita gente que não tinha vivenciado, né, a experiência do trabalho remoto, muitas vezes, assim, eu acho que vocês já devem ter escutado, né, esse discurso, nossa, queria poder trabalhar de casa, né, é um sonho. Então, assim, muita gente traz, às vezes, esse discurso, e agora, com essa experiência, começaram a ver o quê? Também tem alguns percalços, né, por exemplo, eu tenho um espaço para esse trabalho, eu consigo criar uma disciplina, uma rotina para isso, né, além disso, eu consigo controlar, inclusive, o tempo de trabalho. Porque, assim, a sensação que a gente tem é que fica, não sei assim, vocês, né? Eu tenho a sensação hoje de que eu estou trabalhando 3 vezes mais em alguns dias, né? Exatamente pela essa questão da conexão, porque é importante a gente se desconectar também, a gente estabelecer, se é de 8 às 18, tentar aproveitar aquele tempo dali para fazer tudo. Para se organizar. Ou então, não é de 8 às 18, tá, mas organiza dentro do teu horário, dentro do horário que a empresa te possibilita. Que né? cabe até uma pergunta, Jo. Até onde vai o limite da disponibilidade do trabalho? Olha, que pergunta interessantíssima. É aquelas perguntas assim, né? Super interessantes para a gente refletir, porque realmente, né? Até onde vai essa disponibilidade para o trabalho? Né? A questão da liberdade pressupõe um outro termo que a gente esquece, muitas vezes, de colocar no sentido da liberdade, que é o limite. Né? Então, você não pode dizer que você é um ser autônomo se você não conhece seus limites. Você não pode dizer que você é um ser livre se você não consegue fazer essa identificação de até onde você pode ir. E isso se reflete no trabalho. Né? Então, se você tem um horário, digamos, uma pessoa que é contratada CLT numa empresa e que está num trabalho remoto, se o horário dela é de 10 às 19, se organizar, tentar se organizar para que seja dessa forma, de 10 às 19. Né? Assim, claro que a gente sabe que cada cultura, né, Gessé, também, ela influencia agora. Né? Aquelas empresas, por exemplo, o Twitter, nessa reportagem que saiu da Exame, eles colocaram assim que o pessoal vai poder trabalhar remoto se quiser.
É uma Então, pretensão deles deixou extinguirem, né, o presencial, o né? presencial, exatamente, o presencial. E eles colocaram assim, se quiser, porque também tem um outro movimento, né? As pessoas estão lidando com isso de formas, assim, de forma muito diferente dentro da sua singularidade, do seu contexto, né? Então, Sim. tem pessoas que, assim, estão se sentindo mais autônomas, mais livres, a depender também do perfil cultural da empresa que ela trabalha, do tipo de estrutura de trabalho, mas tem outras pessoas que estão se sentindo isoladas. E aí é onde entra o valor social do trabalho, aquela questão do pertencimento, né, do pertencer. Então, tem muitas questões aí também envolvidas nesse sentido, né, nesse misto de emoções e de sentimentos que estão sendo colocados aí, né, e cada um está passando de uma forma bastante singular. Então, a gente não pode Uhum. tirar essa questão da sua disponibilidade para o trabalho, do aspecto cultural das organizações e também do processo de autoconhecimento no sentido de qual é o seu limite, né? Exato. Por que ter que estar conectado o tempo todo? É porque essa Tem relatos, conexão, né, de sabe? colegas que são acionados até de madrugada pelo WhatsApp, É sério, mensagem, né, alerta é de sério, e-mails. é sério, velho. É verdade. Vamos Colegas ver aqui. acionados pela madrugada pelo WhatsApp. Ó, Mas pessoal, tem é. algumas perguntas, Jessé, tu quer dar uma lida lá só pra... Isso. Ótimo, Peraí, ótimo. Temos, algumas perguntas aqui. A Lília Cabral perguntou: vocês acham que essa nova forma de estudo e trabalho irá durar até quando? Lilian. Excelente pergunta, né? A depender, né, assim, porque a pandemia não é só o sentido do trabalho, da educação, a gente está sendo afetado mundialmente, socialmente, politicamente, economicamente, então precisam de políticas públicas também, né, Uhum. para auxiliar nesse processo. E a gente está com uma crise geral aí, né? Então, até quando? Olha, especificamente, eu acho que essa questão do trabalho remoto, do home office, é uma antecipação do futuro, no sentido de se falava, né, de um trabalho no futuro, ser remoto, a Uhum. pandemia trouxe para agora. Tipo assim, as outras áreas que não tinham isso, a pandemia só adiantou nesse sentido, né? Mas se eu fosse te responder assim, nossa, mas a minha atividade não era home office, não era remota, né? Quando que eu vou voltar ao normal? Eu acho que só quando tiver um medicamento ou uma vacina e Exato. que for disponibilizada, né? E assim, disponibilizada mesmo, e espero que seja um bem comum, né? Que todo mundo tenha Acessível a acesso, todos, né? acessível a todos. Eu acredito que só nesse momento, né? Assim, a não ser que tudo seja liberado e que eles façam aquela imunidade de rebanho, né? Então vai morrer muita gente ainda para isso acontecer. Né? Então, Infelizmente. infelizmente, então eu acredito que somente quando uma vacina ou um medicamento for disponibilizado. Eu acredito que boa parte dos processos para aqueles que têm a possibilidade de ser home office vão continuar home office. As empresas Sim, perceberam que existe sim a possibilidade de entrega de resultado trabalhando home sim, office, até porque é algo muito impositivo, né? Ou trabalha home office exatamente. ou a empresa vai quebrar. Então, Exato. muitos tiveram que entregar resultado, né, no formato home office. As empresas viram que dá certo e boa parte de alguns cargos, não são todas as funções, mas alguns cargos sim vão ter essa disponibilidade, né, de utilizar-se Sim, do home office durante um bom tempo. Temos uma pergunta aqui do Alex José. ótimo. Como vocês avaliam a situação dos jovens que estão no terceiro ano do ensino médio e suas aulas foram interrompidas? Isso vai afetar as candidaturas por falta de diploma? Comentem, por favor. As candidaturas por falta de diploma, eu acho que a questão dos jovens do ensino médio, porque a gente tem que diferenciar também, né? Uhum. Os jovens do ensino médio que estão em escolas particulares, eles continuam estudando, né? Então, eles continuam, só tiveram que se adaptar a uma outra, a outros instrumentos tecnológicos para isso, O ensino à distância. né? Exatamente, do ensino à distância, né? E isso é um ponto.
Esses jovens vão ser prejudicados, de repente, no Enem ou na sua formatura? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que não. Assim, agora, aqueles jovens que não têm acesso, que não têm condições de ter tecnologias, de ter espaço para isso, esses sim, eu acredito que vão ser bastante afetados. E afetados no sentido do ingresso na universidade, no sentido também da finalização do próprio ensino médio, né? Digamos que seja um jovem que ele não vá direto para a universidade, que ele precise trabalhar, que ele precise ser um jovem aprendiz, que ele precise já ter concluído, isso pode ser afetado sim. Eu acho que essa questão também, né, desse aumento da diferença social, né, existente. Então, assim, eu não consigo enxergar isso, Alex, de uma forma generalizada. Tá? Eu acho que a gente precisa fazer essa separação. E aí é o que a gente está vendo, né? O adiamento do Enem, tudo, para possibilitar que tenham pelo menos 4, 5 meses aí para que essas pessoas possam estudar. Mas considerando que elas ainda estarão em desvantagem, né? Porque são 4, 5 meses para eles que não têm acesso, né? Mas para os demais é mais tempo ainda, né? Então, assim, eu vejo muito por esse viés. E só mais uma pergunta, que é a da Maria Geralda. Joseli, você não acha que existe uma maior exploração de algumas empresas não respeitando a carga horária do funcionário? Maria Geralda, um beijo enorme para você, né? Com certeza. É aquela questão que a gente estava falando antes das diferenças culturais, né? Aquelas empresas que elas são mais, como é que eu posso falar? Que é uma cultura mais tradicional, no sentido de ter chefes e não líderes, sabe? Aquelas pessoas que ficam em cima, no sentido da produtividade o tempo todo, que não dá autonomia. Para essas culturas, né, assim, isso eu acho que piora, sabe, nesse sentido, que a tendência pode ser aumentar esse excesso, né, de supervisão e esse excesso de demanda mesmo, porque você vai ter perfis de empresa que o chefe, né, ele vai chegar e vai dizer, você está em casa, né, você está com seu filho, Exatamente. né, você está em casa, você está com seu filho, você está, então tem esse lado? Tem. Agora, quer dizer que uma outra que dê a liberdade e a autonomia também não faça isso? Não quer dizer que isso não vai acontecer com empresas que não tenham esse perfil. Aí, nesse caso, entra a questão dos limites. E aí você pode me perguntar assim, tá, Josi, mas imagina, a pessoa agora está com medo de ser demitida. Ninguém tem segurança do futuro. Como é colocar limite, né, num contexto como esse? Né? Eu acho que essa é uma pergunta também complexa nesse sentido, né? Porque existe sim, sabe, Geraldo, essa exploração, a gente sabe que tem, né, em muitos perfis organizacionais, isso faz parte do próprio sistema, né? A gente sabe também. Agora é aquela questão, como que você, enquanto trabalhador dentro do seu contexto, pode colocar esses limites? Né? Trabalhar por metas e entregas, né? E não por carga Exato. horária. Né? Eu Entrega acho de que resultado. entrega de resultado. Tem empresa que flexibiliza, né, Jessé? Então, assim, vai ter Exato. empresa que assim, a meta para a semana ou a meta para o dia é essa. Você entregou antes das 18, mas não entregou? Não foi isso combinado? Não foi isso Exato. acordado? Então, ótimo. Né? Foi entregue. Eu acho que seria mais justo e mais saudável nesse sentido também. Né? Mas são todas, Geralda? Não, não são todas. Tem isso sim. E para a gente fechar esse bloco, a última pergunta de Andréa Ferreira. Vocês acham que os estágios podem crescer em números de oportunidade do que CLT, uma vez que as empresas podem estar sendo afetadas economicamente e estágio é um custo menor na folha de pagamento? Podem não, Andréa, está, né, Joseli? Né? Exatamente. Exatamente. Tinha dado uma parada, né, assim, no começo da pandemia,
a gente viu que teve muitos contratos, né, de estágio sendo cancelados, assim, mas aí devido à questão financeira mesmo, de algumas empresas. Outras continuaram adequando, né, então, eu acredito que já está tendo, na verdade, um movimento para esse retorno dos estagiários, sim. Só que algumas empresas, elas também vão estar demandando profissionais com mais experiência para lidar com esse momento. Então, assim, é um grande número de vagas? Não. Para esses profissionais com mais experiência? Não. Mas eles também, nesse momento, são extremamente necessários, porque é para lidar com uma crise sem precedentes. E a experiência dele vai fazer diferença. A gente vai ter, sim, um aumento no número, né, de estágios. Mas, por exemplo, alguns perfis de cursos, vamos dar o exemplo da psicologia, né? Na psicologia mesmo, agora, os estágios clínicos, eles foram cancelados. Eu não sei aí em Pernambuco como ficou, né? Assim, até se tiver algum estudante de psicologia de Pernambuco, mas aqui em BH, os estágios clínicos, eles foram cancelados. Sabe, assim, a gente não teve autorização, porque tem aquelas questões do CFP também, do CRP, né? Não teve como fazer os atendimentos online, mesmo com o CRP do supervisor. Pelo menos a universidade que eu estudo não autorizou. Né? E isso traz um impacto, não só para a questão do estágio, mas para a questão em si da aprendizagem, né? Do processo como um todo. Porém, a gente está tendo já esse aumento de estagiários, mas eu não acredito que seja para todas as áreas. Entende? Tá bem. Um outro ponto que dentro do nosso escopo, que é uma parte que é muito bacana, que tem se remodelado justamente em virtude do processo de pandemia, que é o processo seletivo online. Isso Antes mesmo. existia, mas existia de uma maneira muito mais tímida por parte de algumas empresas, e com a pandemia isso se tornou quase que obrigatório, para pelo menos dar uma celeridade a boa parte dos processos ou das etapas de seleção. O que você acha acerca disso? Pronto, a questão do processo seletivo online, né? Digamos, para a maior parte das empresas, vamos pegar as pequenas e médias, que é o que tem uma empregabilidade maior no país, nesse sentido, para essas, eles vinham de uma forma mais tímida. Para multinacionais, isso já meio que era normal em algumas etapas do processo. Então, a gente já acompanhava jogos online, né, competições, dinâmicas de grupo online também, com as ferramentas, inclusive, que a gente está usando hoje, que a gente tem hoje. Né? Agora, esses processos seletivos online, eles mostram para os RHs, né, possibilidades, assim, gigantescas no sentido de redução de custos, no sentido de uma nova forma de fazer uma avaliação de uma pessoa, né, de uma avaliação de um processo seletivo, uma atenção maior até, porque se você observar, estamos no virtual, não estamos isolados. Né? O que é que dá, o que é que permite, sem desconsiderar a questão da conectividade que o Osmar trouxe, né, a dificuldade, assim, para alguns candidatos, mas eu acredito que é algo que vai ficar e que empresas que antes não faziam, né, como alguns perfis de médias e pequenas empresas, que elas vão passar a utilizar sim. E é algo que veio para ficar. E não só entrevistas online, não só aquelas entrevistas pelo Zap, mas também dinâmicas de grupo online, jogos online, né? Assim, tudo que era feito no físico, poder fazer por meio dessas ferramentas. Então, para mim, vai ficar, e eu acho que é interessante, sim, para alguns perfis, né? Só que aí é importante também analisar a estrutura de recrutamento e seleção daquela empresa, né? Os instrumentos que são utilizados, né, Jessé? Porque, assim, tem empresa que utiliza só um tipo. É só uma entrevista. Ou então, é só um teste. Né? E quanto mais instrumentos avaliativos se tiver, melhor para chegar no perfil almejado. Né? Exato. Sabemos que também não são todas as funções que permitem também a gente fazer
a Isso, parte, né, de recrutamento online. Algumas a gente precisa realmente fazer o acompanhamento em loco, isso principalmente se mesmo. for no gerenciamento de uma determinada ferramenta, principalmente para quem Sim, trabalha no setor de indústria, né? Que a gente precisa isso, que aquela pessoa se desenvolva utilizando isso. aquele maquinário, aquele tipo de processo. Isso. Ô, Gessé, e sem falar também algumas funções, né, que assim, a gente sabe de algumas indústrias também que tem funções que, por exemplo, as pessoas não têm acesso a determinados níveis hierárquicos, não têm acesso, por exemplo, às vezes até a internet ou não tem familiaridade. E aí, assim, Uhum. é aquela pessoa que ainda entrega currículo pessoalmente, né? E tem empresas que elas trabalham também assim, a depender, por exemplo, de onde esteja. A gente tem essa realidade aqui em Belo Horizonte, não, em Minas Gerais, né? A quantidade de cidades, né, assim, distantes com indústrias que essas Uhum. indústrias aproveitam aquelas pessoas no local, do local, né, daquela cidade, e assim, o processo seletivo, eles colocam informativos, tipo, na porta da fábrica, entendeu? Na porta da indústria, a pessoa vai lá e entrega o currículo. Então, ainda tem isso também, né, para esses públicos, para esses perfis. Então, assim, a gente também não pode desconsiderar isso, né? É para todos os perfis? Não, porque tem essa questão dessa diferença, dessa acessibilidade também, né? Uhum. Então, Posso só colaborar aqui também com esse debate sobre a questão do Lógico, meu currículo caro. e da empresa com propor. certeza, Deixa eu Osmar. fazer só uma provocação aos participantes. Posso, pessoal que está participando? Deixa eu só fazer uma provocação rapidinha. É só dizer sim ou não. Quem aqui tem conta no LinkedIn? É só dizer sim ou não, tá? Só para a gente ter uma base estatística aqui. A Andrea está sinalizando que Não, sim. sim. Lilian, você não tem conta no LinkedIn, Lilian? Ó, a Fagner também não. Rapaz, eu tô puxando a orelha porque é uma ex-aluna, Ruth, né? Já dei sim. tanto curso. Ruth, Gente, eu sim. também tenho conta no LinkedIn. Olha Olha aí. aí, Rafa. Vamos lá. Quem A mais? Quem Rafa mais? Tem tem. mais gente aqui. Vamos lá. Muito bom, Rafa. A Lília se escondendo ali, ó. Cadê Quem mais? você, Quem mais? Lilian? Quem mais tem conta no LinkedIn? Tiago tem. Geise tem. O Alex também. Fagner não tem. A Ruth tem. Duas pessoas tem, não tem, né? Ruth. Josué tem. Tá sinalizando aqui que tem. Muito bom. Então vamos lá. Então geralmente a gente tem aqui já um número bom aqui de pessoal que tem, né? Conta no LinkedIn. Pessoal, eu acho que é a tendência, né, Jessa? Jessa que dá curso aí de Exato. LinkedIn, né? Dessa parte proposta de LinkedIn sobre carreira e até mesmo Isso. apresentação individual. O LinkedIn hoje é o canal mais aberto aí para essa questão de empregabilidade que a gente tem hoje, né? Isso. E assim, muitas Exato. empresas recorrem lá a esse ambiente para poder propor, né, suas propostas e até mesmo fazer as seleções por ali mesmo, né? Eu já recebi várias propostas aqui, já sei também, provavelmente a Isso. nossa convidada também, certo? Então, assim, Também. façam essa conta Isso e mesmo. atualizem bem seu currículo. Outra coisa sobre currículo, né? Não adianta ter um currículo tão topado, aí eu queria até fazer uma provocação, por favor, Joseli. Não, Uhum. Joseli. Joseli, é isso certo? mesmo. Fazer uma provocação, Joseli. porque se eu tiver um currículo muito bom para uma determinada Hum. vaga lá, acaba eu não conseguindo fazer a seleção lá porque eu tenho um currículo muito bom. Se eu tenho um currículo muito ruim, ou ruim ou mediano ali, Sim. também não consigo adequar aquela vaga. Então, como é que eu me enquadro nessa situação para poder concorrer àquela vaga lá específica? Muito bom, Osmar. Essa pergunta dele, assim, permeia, né, também a cabeça de todas, praticamente todas as pessoas, né, que procuram a gente agora, por exemplo, no plantão de carreiras, nos atendimentos de carreiras, né? Hoje, o ideal é você fazer um currículo direcionado para aquele perfil de vaga que você deseja. O que é que significa? Vamos prestar atenção, que é um currículo direcionado para o perfil de vaga. Né? Eu gosto de fazer um adendo aí nisso, por quê?
O perfil direcionado, o currículo direcionado para a vaga, não é você copiar e colar aquilo que a vaga está pedindo, porque tem gente que compreende isso de uma forma diferente. Não. Direcionado você primeiro vai fazer um levantamento de todas as suas experiências profissionais, acadêmicas, trabalhos remotos, trabalhos voluntários, né, que você tenha realizado, freelancer, tudo isso. E a partir disso, você vai levantar as competências que você tem relacionadas para aquela vaga. Vou dar um exemplo. Né? Digamos que seja uma vaga para consultor de vendas. E aí essa vaga pede que você tenha experiência em CRM, que tenha experiência com prospecção de clientes, que conheça o pacote Office no nível intermediário. E aí, digamos que o teu currículo, as experiências como consultor comercial, você já foi gestor, você já teve outras experiências muito, muito maiores do que o que a vaga está pedindo. Então, tem duas questões aí. Primeiro ponto, você quer voltar para o mercado, porque você já está um tempo fora, e você vê nessa vaga uma possibilidade de ingresso. Se é uma vaga de consultor de vendas, e essa vaga não pede que você tenha experiência em gestão e você coloca que você já teve, muito provavelmente pode ser interpretado pelo recrutador que, nossa, a primeira possibilidade que ele tiver para ser um gestor, ele vai sair, não vou contratar, não vou chamar para o processo seletivo. Essa pode ser uma possibilidade de pensamento, né? Então, você vai pegar, se o que você quer é entrar por meio daquela vaga. Então, neste caso, a recomendação coloca as 2 ou 3 últimas experiências que tenham relação direta com a vaga, para você conseguir o acesso. Agora, digamos, Josi, mas eu já sou gestor, né? Então, é uma questão de, qual que é o teu contexto hoje? Se você é gestor e você quer para essa vaga, para essa área, você vai ter que direcionar o seu currículo para isso. O que não pode, Osmar, é fazer aquilo que o pessoal faz assim, é um currículo único e manda para tudo quanto é vaga, todos os perfis e às vezes para a mesma empresa. Quando eu trabalhava, hoje eu já recebi, sim, né, por conta do processo de recrutamento que a gente está fazendo, mas quando eu trabalhava com recrutamento e seleção especificamente numa empresa, numa outra empresa, eu estava com auxiliar de serviços gerais, técnico de informática e de analista administrativo. A mesma pessoa mandou o mesmo currículo para a mesma vaga, para as 3 vagas. Então, eu gosto de dizer para o pessoal, se coloca no lugar de quem está recrutando. Como é que você, profissional de RH, enxergaria isso? Né? Então, assim, adequar o currículo aumenta em 70% a tua chance de ser chamado para um processo seletivo. Pesquisa do ano passado da Robert Half. Tá? Então, assim, aumenta em 70% a tua chance de você ser chamado para as entrevistas. Né? Essa questão da assertividade, esse direcionamento, coloca as palavras-chave. Que é a palavra-chave? Desculpa interromper, mas era até uma questão. A gente não conversou muito ontem, mas era uma coisa que eu te mandar até por áudio, porque eu estou nesse projeto com você. Ótimo. É uma coisa assim, nas últimas vagas, eu reparei muito, porque a gente está analisando algumas 2 ou 3 que é no mesmo segmento, mas é função diferente. Mesmo as mesmas pessoas candidatam para todas elas. Eu ia comentar isso com você ontem, a gente não conversou muito. Você falou isso agora, peguei o gatilho. Porque, assim, uma coisa que ontem, analisando o sistema, aconteceu demais com as últimas vagas. É isso mesmo. Você pega um currículo, manda para 3 vagas. Isso. E aí você como recrutadora, Rafa, como é que você enxerga isso agora, né? Do outro lado. Então, eu vou admitir que eu já mandei currículo para certas empresas, para mais de uma vaga, admito isso. Mas, assim, o que você falou agora fez completo sentido, assim, porque por um pensamento quanto mais vagas eu mandar para alguma me chamam, só que no que você falou agora, que é um sentido profissional, que é o que a vaga chama, quanto mais palavra-chave, quanto mais compatibilidade. Então, se você mandar para várias, provavelmente você não vai ter compatibilidade com nenhuma das 3 que você mandou. Está muito generalista
currículo da pessoa, né? Exatamente, a palavra é essa. O currículo ele fica muito genérico. Mas aí vocês podem me perguntar assim, mas Josi, no LinkedIn eu não tenho como atualizar o tempo todo, né? No vagas.com também não, porque sempre fica o último, né? Aquele último que você cadastra. Nessas outras plataformas não. Aí a gente traz novamente aquela questão de auto para o momento, quais são seus objetivos profissionais. Não dá para falar de currículo sem falar disso, né? Essa questão da página, né, tem que ir modificando à medida que for necessário. Pois é, e aí palavras-chave... do tempo todo, mas à medida que você vai ter mais experiência, você vai mudando um pouco o objetivo, tem que ir mudando também. Essas Exatamente. A Geise Cabral colocou aqui, então seria por causa de desespero por um emprego? Exatamente, vê, Geise, é bem interessante isso, né, que você está trazendo. A gente sabe que é legítimo, né, assim, a pessoa está desempregada, ela precisa trabalhar, ela tem toda uma estrutura, a gente sabe que é legítimo, mas enquanto empresa, essa avaliação, ela não vai ser feita dessa forma, né, assim, porque imagina a quantidade de pessoas agora, são 12 milhões de desempregados, né? Então, imagina a quantidade de pessoas que realmente, assim, está precisando para poder viver, né? E aí, claro, bate esse desespero, né? E isso, quando uma pessoa manda para 3 vagas de perfil totalmente diferente, isso daí não significa dizer que ela vai ser chamada, primeiro porque, o que é que essa pessoa quer? Ela até pode ter perfil para as 3 vagas. Digamos, Geise, que ela tenha perfil para as 3 vagas. Tá, tem. Mas e aí, ela quer o quê? Sabe? Finalmente, ela quer o quê? O que é que ela quer nesse momento? Qual e assim, o objetivo, né? Qual que é o objetivo? Né? Isso olhando como profissional de RH, tá? Olhando pelo outro lado da orientação de carreira, né, da orientação profissional, a gente trabalha esse aspecto de não é porque tem um maior número de vagas que a sua chance vai ser maior. Uma determinada área tem um maior número de vagas, a chance vai ser maior. Não. É o quanto você está focada, o quanto você sabe as suas competências, compreende sobre elas. Por quê? Você manda para 3 vagas, quer entrar de qualquer jeito, de todo jeito na empresa. Mas aí, de repente, eles te fazem uma pergunta: quais são os seus planos para o futuro? E aí, lá na assim, não, onde quiser me colocar, né, onde, né, a empresa dê possibilidade, onde, sabe, ou então dá aquela resposta genérica, né, eu sei que hoje a gente não tem como ter certeza daqui a um mês do que vai acontecer, mas se você olhar, a gente não tem certeza de nada na vida da gente, né, então a gente tem uma falsa ilusão de garantias, mas a gente não tem nenhuma garantia, a gente está no emprego CLT, acha que está seguro, né? Acha que não, é melhor um CLT do que um PJ, porque eu tô seguro. Que segurança, né? As formas de contratação de trabalho também estão modificando. Não estou nem discutindo se é bom ou se é ruim, não estou entrando em juízo de valor, né? Mas eu estou querendo dizer que essa estabilidade e essa segurança a gente não tem no nosso país. Então, se ela não existe, é uma falta não, é uma falsa ilusão de que temos isso. Então, como que a gente pode desenvolver isso, né? Se é para uma entrevista, esse direcionamento para a vaga, palavras-chave, gente, por quê, né? As empresas estão usando sistemas que têm inteligência artificial para fazer recrutamento. Então, tem alguns que são aqueles do modelo ATS, né, que eles pegam as palavras-chave, tem outros que eles fazem uma relação mais contextual. Então, é importante, primeiro, quais são as competências que você tem. E a partir daí, o que é que você quer? Foca nisso, no sentido de qualificação, no sentido de oportunidades. Aí você vai começar a ser visto pelos recrutadores. Né? Não mandar, assim, né? Todo lugar, com esse desespero que, como eu estou dizendo, é legítimo. Tá? É totalmente legítimo e compreensível. Mas aí precisa ter essa separação, né? Na hora que vai
se candidatar para as vagas, para o mercado, até para não ter tanta frustração dos nãos, ou de ninguém nem responder, que acontece, né, Jessé? De fato. Não responde, ou então é não, não, não o tempo todo aí. Que particularmente, na minha opinião, boa tarde a todos. Boa tarde, na minha opinião, a maioria das empresas, ela não dá um retorno para o candidato. São pouquíssimas empresas e elas ainda, eu posso me colocar da forma de elas ainda têm um pequeno respeito ao candidato e pelo menos ainda mandam um e-mail dizendo, olha, analisamos o seu currículo, você não se enquadrou no perfil, tá certo? Mas estamos colocando o seu currículo no banco de dados. Pronto, pelo menos isso já serve como, digamos assim, uma forma de dar uma resposta concreta ao candidato, para o que o candidato não precise mais estar esperando. Mas as outras não. As outras simplesmente, elas nem sequer ligam, nem sequer mandam e-mail e o candidato fica naquela espera, fica naquela angústia. Porque, conforme a senhora mesma acabou de falar, são mais de 12 milhões de desempregados no país, né? E qualquer vaga é bem-vinda. Para quem está desempregado, qualquer vaga é bem-vinda. Sim, exatamente, Fagner. E assim, além de qualquer vaga ser bem-vinda, né, dependendo do contexto, porque é muito complicado, né, a gente chegar e dizer, olha, mas vai por esse perfil, mas pega as competências que você tem, né, pega aquelas principais competências e tenta direcionar para vagas específicas, para aumentar a chance. Né? E essa questão, você trouxe uma palavra maravilhosa, Fagner, que foi o respeito pelo candidato. Respeito. Né? Assim, é muito interessante isso, porque o volume de currículos que o recrutador recebe é muito grande. É muito grande. Se ele não tem um sistema para fazer aquele retorno em massa, que geralmente esse retorno que você está trazendo são os retornos em massa, né? Daquelas pessoas que não foram classificadas, aí o pessoal vai e coloca, agradecemos o seu interesse, o seu currículo foi avaliado, não sei o que tal, vai para o banco de dados, beleza, isso é uma resposta em massa. Mas tem empresas que não têm isso, que não têm essa possibilidade de fazer essa resposta em massa, e aí é um processo seletivo atrás do outro e não consegue retornar. E a sensação que fica para quem está do outro lado é, meu Deus, né, eu estou aqui esperando, eu estou ansioso, né, por um emprego, eu preciso desse emprego, eu não tenho um retorno, né, então, assim, é muito complexo isso mesmo, sabe, Fagner, muito, muito mesmo. Eu acho que é um ponto importante que você está trazendo para a gente pensar, né, Gessé, sobre isso. Eu acho que agora, com esse trabalho remoto, né, com as tecnologias que estão disponíveis, eu espero que a tecnologia aproxime e torne mais humano, né, esse processo de recrutamento. Exato. Eu sei que muitas vezes o processo é um atrás do outro, mas existe muitas vezes até, infelizmente eu digo porque é da nossa área, né, o RH ele tem, né, o papel e a função de dar pelo menos um mínimo um retorno para o candidato. Porque você está trabalhando, você está gerenciando expectativas, né, gerenciando sonhos das pessoas que estão se projetando para aquela vaga. Então, se mesmo que não tenha assim, um sistema, mas você pode digitar em cópia oculta todos os e-mails, né, e disparar, né, você disparar, você pega aquele e-mail que você tem e dispara para todos os candidatos que não foram aprovados neste momento e que posteriormente nada impede eles participarem, né, no futuro de uma outra etapa, né. E isso já nos leva para o quarto ponto, né, da nossa pauta, que é como evitar gafes no processo um processo seletivo online, através da videoconferência. Lembra que a gente começou falando sobre aquela questão da criação de rotina, né? Do se organizar o ambiente, né? A questão do marketing pessoal, da sua imagem, tudo isso. Então, vai por esse caminho, sabe? No sentido de você ter uma entrevista. A entrevista foi marcada para hoje, às 16 horas.
É a mesma coisa se você fosse para uma entrevista presencial. Você vai precisar tomar um banho, se organizar, se vestir, de acordo com o contexto, né, da empresa que você está fazendo o processo seletivo. Né? Então, vamos começar digamos, pela imagem, né? Então, aí você vai... é uma vaga para trabalhar com atendimento ao cliente, com relacionamento com o cliente. Então, aquelas dicas né? Como que seria, naquele segmento de empresa, você estar se relacionando com o cliente? Que roupa que você deve vestir? Né? As roupinhas, menos é mais aí, né? Então, vamos ser mais padrão nesse sentido, né? Mas colocar uma roupa, dica no sentido de imagem, eu gosto muito de trabalhar com essa questão de a parte de trás, se tiver como, ser uma parede mais clara, para facilitar a visualização, e a roupa que você tiver, ela ser um pouco mais escura. Geralmente se dá a dica do azul, do verde e do vermelho, pela gravação. Mas pode ser uma camisa preta, pode ser uma camisa cinza, você colocar nesse sentido, como já está, exatamente. Porque você consegue visualizar melhor, né, a pessoa. Esse é um ponto. Então, muito cuidado, né? Porque já aconteceu, já sei, assim, da pessoa, a gente entrar em contato, fazer pelo WhatsApp mesmo a entrevista, e a pessoa, assim, tá ou no meio da rua, ou deitado, enrolado num lençol. Como é que você vai fazer uma entrevista enrolado num lençol, gente? Não. Né? Então, assim, são casos extremos. Aquelas gafes, assim, que... Por favor, cuidado com isso, muito cuidado, né? Organiza o ambiente, evitar barulho, né? Assim, pega um ambiente que você possa minimamente fazer com que a pessoa te escute, né? E que você seja escutado também. Já é virtual, já tem, como a Osmar trouxe, os problemas de conexão, né? Então, cuidado com isso também. Se tiver um fone, coloca um fone, porque ajuda também, né, nessa organização da fala. E aí se fala também, Josi, mas não fica tão impessoal. Às vezes tem criança. A criança passa, a criança entra no processo. Né? Tivemos até um caso desse Fala. do jornalista, eu acho que foi da CNN, e que ele estava ao vivo, né, dando uma entrevista, e os filhos entraram, né? E aí a babá entra, né, preocupadíssima, pega as crianças e cai e tenta sair, tentando fazer o máximo de descrição possível, mas não consegue, né? Sim, aí num caso como esse, porque assim, a gente não pode esquecer o lado humano desse processo, né? Que bom que todas as empresas, numa entrevista, considerassem isso como algo realmente do novo normal, né? Desse momento que a gente está. O trazer, o aproximar humano, né? Mas vai depender da forma como você vai levar. Né? Eu, Joseli, entraria na brincadeira, entendeu? Tipo assim, eu não ia ficar naquela coisa do estresse, do tipo, meu Deus, a babá caiu, ou então, meu Deus, a criança, né, assim, entrou. Não, aproveitaria, gente, esses são meus filhos, né? Essa é fulana de tal, que é babá dos meninos, tal, nosso novo normal, pronto. É humano, aconteceu, tá ali, né? Então, assim, você sair da gafe, às vezes é pior tentar remediar. Né? Quando você está ao vivo, assim, né? Por exemplo, eu agora estou aqui fazendo a live com vocês, eu não tenho ainda, o meu suporte está chegando, o suporte do celular, né? Então eu estou com o fone de ouvido e ele está sendo suportado pelo fone de ouvido. Mas já aconteceu, nessa de hoje não, mas já aconteceu no meio da live de o celular virar, né? Cair. Como vocês devem ter visto aí, até de artistas, né? No meio da música tocando, aí cai o celular, enfim, pode acontecer. Mas aí você tem que saber como conduzir. Numa entrevista, mais ainda. Né? Assim, age de uma maneira mais natural, brinca, volta para o processo. Mas essa preparação anterior, ela é essencial. Como se você estivesse saindo, né, para fazer uma entrevista normal, só que vai ser pelo celular, pelo computador. Por fim, temos um último tópico que é continue se qualificando, né? Período da pandemia
fez muita gente se isolar dentro de casa, Sim. fez muita gente se estressar com o cônjuge dentro de casa, né? Com filho, com sogra, com mãe, com tio, com pai. Como tornar esse tempo, talvez muitas vezes ocioso, para quem ainda não conquistou o seu emprego, né? Como tornar isso mais produtivo? Bacana, Jessé. Essa questão da separação dos ambientes, essa questão de foram disponibilizados muitos cursos, né, online, gratuitos, inclusive, de empresas grandes aí. Eu sei que a Udemy, eles disponibilizaram, tem vários aí. Então, assim, você pode dizer, mas eu não tenho condição de pagar. Ok, vê aqueles que são gratuitos. Agora, não é uma qualificação por se qualificar. Eu até escrevi um artigo sobre isso pelo Espaço da Carreira, que foi o seguinte, como que você pode ser estratégico na hora dessa qualificação? Né? Você está no momento que, eu defini um foco para minha recolocação ou para o que eu quero. Ok, digamos que o meu foco é virar recrutador na área de tecnologia. Eu quero muito essa experiência, vou aproveitar agora. Então, que cursos que você poderia fazer para ser um tech recruiter, por exemplo? Né? Que cursos? Eu sei que tem empresas que oferecem curso, estão oferecendo gratuito para ter essa parte de recrutamento. Ou então, para o recrutamento é importante também conhecer algumas tecnologias. Então, acho que eu vou me qualificar nessa parte de tecnologia. Mas pode ser que eu precise fazer uma entrevista técnica. Então, eu posso procurar algum curso voltado para essa parte mais específica de entrevista. Comunicação, sabe? Então, assim, você pensar de uma maneira estratégica no sentido de não comprar inúmeros cursos e não fazer nenhum, né? Porque às vezes acontece. Né? Vem a fatura do cartão de crédito quando você olha, mas rapaz, eu paguei tantos cursos e não fiz nenhum. E não fiz nenhum. Ou também não se cadastrar em vários gratuitos e não conseguir fazer. Então, organizar horário para estudar, né? De repente, aquele horário que os filhos já foram dormir, né? Ou então, sei lá, que a esposa está trabalhando, ou que cada um está fazendo uma coisa diferente, né? Tentar organizar isso, tentar também organizar um método mesmo para você estudar. Se você, uma forma que faça com que te dê coragem, por exemplo, de ter disciplina para você fazer o curso EAD. Né? Eu acho que a palavra, principalmente para cursos EAD, é disciplina. Né? Porque, assim, no presencial, meio que, nossa, eu tenho que sair de casa no horário tal, porque senão eu vou pegar trânsito, não vou chegar lá. Né? E a aula não vai ficar gravada. Né? Então, tem muito isso, eu vou perder, a sensação de que vai perder. No EAD, não, né? No EAD, você sabe que, geralmente, as instituições gravam, você vai poder assistir depois. Fica disponível. Fica disponível, então você precisa realmente organizar e tentar seguir esse planejamento. Né, para que você nem coloca muita coisa, nem coloca pouca coisa, né? Porque se você coloca muita coisa, também para estudar de uma vez, porque você pode acabar um curso, sei lá, de 20 horas num dia. Mas se você faz isso, no mínimo vai te dar preguiça depois de fazer a avaliação final do curso. Né? E aí você vai, posterga. Então, organizar como se fosse no tempo presencial. Não era 1 hora? Organiza 1 hora, né, para estudar. Era 2 horas? 2 horas. Ou então pega aquele tempo que a gente sabe, né, de 45 minutos, a partir dos 45 minutos, a gente já vai cansando, o cérebro já cansa, né, assim, no sentido da absorção de novas informações. Tanto é que é recomendado por esses online cursos, vídeos pequenos, né, de curta duração, 5, 10 minutos. É melhor você fazer, tipo, vários vídeos de 5 minutos do que um de 40, por exemplo, para prender a atenção, né? Então, assim, ter cuidado com esses aspectos também pode ajudar muito, né, para se qualificar. Aproveitar também as lives, né, que vão acontecer. Tá vendo caindo, tá vendo? E aproveitar as lives, né, que acontecem, que foi uma explosão muito grande de lives, não só as musicais, né, mas também a de diversos profissionais da área de recursos humanos, de profissionais na área de finanças, da área de vendas, e você pode ir se qualificando, pegando justamente essa expertise, porque quando é que você poderia, por exemplo, ter acesso a um grande profissional que referência na área que pudesse dar dicas?
você pagaria Exatamente. um valor, né, relativamente, talvez até alto, para poder ter acesso ao conteúdo que ele estivesse ministrando. E hoje, com o advento das lives, isso tem se tornado muito mais popularizado. Então, você que está ainda em busca de uma recolocação profissional, o acompanhamento de lives de respectivas áreas, os cursos online, né, sejam eles através de vídeos ou através de material de leitura mesmo, isso vai contribuir bastante. E, por fim, para finalizarmos a nossa pauta, seria a conexão, as conexões, o network construído nisso. Como você pode orientar aqueles que estão buscando uma recolocação, mas não têm conexões? Antes de te responder sobre a conexão, eu queria fazer só uma complementação disso que você trouxe das lives, no sentido de desmistificar que aprender, né, é somente você estar num lugar presencial, com um curso que é pago, ou num negócio de 30 horas, de 20 horas. Né? Eu achei bem interessante essa semana, eu fiz uma live sobre o luto da demissão. Tinha uma pessoa que tinha sido demitida, recentemente, e essa pessoa, para você ter ideia, encarou aquela live como se fosse um curso. A pessoa até me mandou os desenhos, os esquemas que fez a partir dos conteúdos. E disse, nossa, eu nunca tinha pensado por essa lógica, nunca tinha enxergado dessa forma, não conhecia isso que a pessoa que estava fazendo a live, né, que trouxe. Então, assim, aprender, você está aprendendo o tempo todo, né, assim, você está aprendendo numa live, você está aprendendo num artigo sem ser científico também, num artigo científico, então existem várias formas, e aproveitar esse momento para isso, e para fazer esse movimento também. Né? Em relação à questão da conexão, essa é uma palavra de ordem para o momento. Né? Só que não esqueça que conexão significa um gerar confiança. E confiança, gente, ela não vem em 30 segundos como ela vai, né? Às vezes, assim. Né? A confiança, ela é construída, o vínculo, ele é construído. Né? Então, o LinkedIn é uma boa ferramenta para conexão? Excelente, principalmente agora. Adicione profissionais de RH, adicione pessoas que são de empresas que você tem interesse de trabalhar, né? Adicione sim. No caso do LinkedIn é diferente do Facebook, porque o LinkedIn você tem que ampliar suas conexões. Você tem que ampliar a sua rede de contato. Agora, muito cuidado em como fazer esse contato, né? Para não cometer gafes também. Né? Então, a estratégia, né, Gessé, de chegou no LinkedIn, eu nunca vi você na vida. Aí você chega no LinkedIn, adiciona e já manda o currículo pedindo para você indicar. Aí eu te pergunto, tu indicaria uma pessoa que tu nunca conversou na vida? Jamais. Indicação é algo muito sério. Então, se você não tiver a confiança e a credibilidade do profissionalismo daquele profissional que você está indicando, você jamais vai indicar. Exatamente. E por mais que se saiba, né, Gessé, por mais que se saiba da situação, do momento, né, então não é você chegar e mandar o currículo simplesmente, não. Faz uma conexão com a pessoa. Ah, obrigada por ter aceitado na minha rede, estou à disposição. Queria conhecer um pouco, se for uma empresa, por exemplo, né, uma área, queria conhecer um pouco da área de atuação de vocês, como que faz para se candidatar para processos seletivos na tua empresa? Isso daí é tranquilo, você não está cometendo um gafe falando dessa forma com aquela pessoa. Mas você chegar e já sair assim, distribuindo o currículo sem nem dar um oi para a pessoa, sabe? A maioria dos recrutadores e dos profissionais que até poderiam indicar, eles não vão indicar. Estabeleça conexão, crie vínculos, né? Vá passando confiança. O LinkedIn, para você se legitimar, para você ter autoridade, é importantíssimo. Escreva artigos, se você sabe bem sobre a sua área. Compartilhe. Josi, eu não sou muito de escrever, não. Então, compartilhe artigos interessantes, publicações profissionais interessantes, que possa contribuir para o teu perfil de atuação. Isso é importante. Participa de grupos. Isso pensando no LinkedIn. E restabelece suas redes de conexão, mesmo as físicas, mas não
trazendo aquela ideia, sabe, de você restabelecer um contato porque você está precisando, né, José? Porque acontece muito também. A pessoa nunca mais falou na vida com você, mas está precisando, vai lá e procura, entendeu? Então, tipo, vai conversando, procura saber interessada de verdade sobre aquela pessoa, né? Eu acho que isso é uma das bases aí da conexão. Na verdade, o network, ele é construído por base da confiança e credibilidade que você vai construindo num relacionamento mútuo. Exatamente. Bom, para finalizar, tem uma pergunta que eu acabei pulando, né? Que é o do Josué Lopes. Josué mesmo. Josué. Isso. Falando lá sobre o segundo ponto que a gente tratou, que foi sobre o home office. Como a empresa pode controlar o ponto de um funcionário que trabalha no home office? É delicado. E como que um funcionário pode cobrar horas extras trabalhadas? O sistema de metas é mais eficiente do que o horário fixo no trabalho à distância, mas como impor limites nesses casos, né? Era o ponto lá do home office que a gente tinha tocado. Isso, dos limites, né? Olha, tem empresa que eu já vi controlando o home office a partir do momento que a pessoa, tipo, dá um oi no sistema que eles se comunicam. Então, tipo, a pessoa vai, entra e diz, oi, pessoal, bom dia. É como se fosse aquele bom dia presencial. Então, fica lá registrado, às vezes é uma intranet, né, nesse sentido, assim. Fica lá registrado, é o momento que a pessoa chegou. E fica registrado o tchau no final, né, o momento que a pessoa está saindo. Eu já vi estratégias assim. E aí, eles monitorando esse ponto dessa forma. Né? Essa questão de horas extras, aí tem que ver também, por exemplo, tem empresa que tem banco de horas, né, que não vai pagar hora extra. E aí a questão é como comprovar se eles acertaram esse esquema de metas, né, e de entregas no dia, na hora que você faz a entrega, você cumpriu, você vai estar lá, por exemplo, na intranet apresentando que você fez a entrega. E todo mundo vai estar lá, visualizando aquilo. Se você tem banco de horas, então não tem essa questão desse controle excessivo aí, né? Não, mas ele me entregou de 3h30, agora são 3h30, me entregou agora, mas ele larga às 5 horas. Se tem aquele esquema de realmente tem que ficar até as 5 horas, que outras coisas que você pode adiantar para trabalhar até as 5 horas? Tenho nada para fazer. Aí é tentar negociar com o teu supervisor, com o teu gerente, com o teu superior imediato, para ver que outras estratégias, se você pode sair mais cedo, de repente, se precisar ficar até mais tarde, no outro momento. Mas a gente sabe isso também, né, Josué, que depende muito, né, também da cultura da empresa. Tem essas mais controladoras que vão querer que você diga oi de 8 horas e diga tchau de 6 horas da noite. Tem um caso mais delicado que eu vi no próprio LinkedIn, de um colega sinalizando que a empresa, o gestor cobra que cada membro da equipe esteja com sua webcam ligada. E ele monitora isso através de vídeo, né? Se as pessoas estão de frente ao computador, né? Lógico que cada empresa vai ter uma cultura, mas se me permite a abertura, eu acredito que isso é algo desproporcional. Porque se você tem uma equipe e não confia que ela está trabalhando e que entrega resultado, o que é que eu estou fazendo com esse colaborador na minha equipe? Exatamente. Né? É algo muito delicado. Eu acho que isso é de um extremismo muito grande. Né? Exatamente. Mas espero que tenhamos atendido a pergunta aí do Josué. Exatamente. E, por fim, conseguimos... Pode falar. Pode. É complicado tratar isso, porque tem empresas que são empresas familiares e você está no posto de gestão, por exemplo, mas você não pode cobrar daquela determinada, vamos dizer assim, no popular, né? Aquela peixada que está lá, né? Então, aquela peixada geralmente faz o que quer, né? Então, assim, o tratamento disso tem que ser realmente delicado, mas você como profissional, tá? Eu vou colocar aqui a pessoa como profissional, realmente tem que seguir a risca e outra coisa, né? Trabalho sempre tem. Mesmo que você termine aquela demanda, vai ter outra, vai surgir outra e outra. Sempre vai ter. Sempre vai ter, certo? Por exemplo, se trabalhar com a gente aqui, né, Gessé? Sempre vai ter alguma coisa para fazer. Sempre, meu caro, sempre tem. A gente pensa que
encerrou, mas sempre vai surgindo, porque um processo acaba startando o outro, né? Sim. Então, não tem como você não entregar resultado, né? Você vai ser cobrado sempre. A empresa que não entrega resultado, ela vai falir. Exato. E, consequentemente, o colaborador perde o seu emprego e aí segue um efeito cascata. Exatamente, exatamente. Né? E essa questão da confiança é essencial. Né? Assim, como manter a empresa agora engajada no virtual? Né? De que forma? Eu acho que essa forma de controle de ponto, dessa forma de controle de, liga o vídeo, entendeu? Não é a melhor forma de engajar, não é a melhor forma de motivar. Né? É importante ensinar o teu colaborador a saber os limites, né? Porque trabalhar, como o pessoal tinha aquele mito, né, de trabalhar em empresa de tecnologia, eu faço o que quiser na hora que quiser. Startup, né? Aquela ideia de tipo, eu faço o que quiser na hora que quiser, não é assim. Liberdade pressupõe limites. Então, você precisa saber, se eu tenho um tal horário, vamos cumprir o horário? Não é isso que está acordado? Quais são os acordos? Cumprir os acordos. A Independente de liberdade estar... acompanha a responsabilidade. Responsabilidade. Se você sabe o seu limite, você se responsabiliza. Porque aí você vai saber exatamente aquilo que você tem de perdas, aquilo que você tem de ganhos, e você vai saber as consequências das suas ações, né, diante de um contexto. Né? Para ajudar sobre essa questão do controle de ponto, né, eu posso até dar umas dicas aqui, que tem empresas que fazem já o controle por sistema, onde eles criam uma demanda ou várias demandas que vocês vão ter, e você toda vez que vai, né, fazer aquela demanda ou começar a trabalhar naquela demanda, você clica o botãozinho de iniciar lá na ferramenta, começa a trabalhar na ferramenta, parou, sei lá, deu vontade de fazer outra coisa, vai lá, dá uma pausa naquela tarefa, vai para outra, ou então finaliza ali, porque você tem uma deadline, né, em outras palavras, você tem um tempo para cumprir aquela tarefa. E você, né, administra ali da forma que bem entender. E, obviamente, fica tudo registrado no sistema a execução. O problema é quando você esquece de apertar o botão iniciar. De fato. É cultura, é cultura. É cultura, exatamente, exatamente. Bom, gente, eu só tenho a agradecer, né, a participação de todos, em especial da Joseli, né, que disponibilizou esse momento, né, para estar conosco aqui na Black Belt, para debatermos sobre o mercado de trabalho durante esse período de pandemia, né, e pós-pandemia, como isso vai se comportar, certo? Esperamos ter respondido a todos, né, todos os questionamentos, as perguntas que foram lançadas lá no chat. A gente tentou cumprir o horário, né, para tentar colocar aí com 1 hora, né, porque o que passar disso realmente se torna até um pouco mais cansativo, no sábado. Eu sei que muitos de vocês aí também têm muitos compromissos a honrar, mas de qualquer forma eu sou muito grato, né, por ter aceito o convite, Joseli. E as portas sempre estarão abertas, né, aqui junto conosco na Black Belt. Conseguimos cumprir pelo menos o tempo entre 1 hora e 16 minutos. Olha! Do tempo, mas conseguimos, né? Muito bom. Gessé, eu queria agradecer, né, a você, ao Osmar, a todos aqui presentes, a todos que participaram, né, que estão participando aí. Faço o convite, né, de vocês conhecerem o Espaço da Carreira, sigam lá no Instagram, que é esse projeto da gente, e o projeto Recolocar, para quem estiver aí buscando, né, possibilidades, a gente está com algumas vagas em Pernambuco, vagas para a área de tecnologia, tá? Inclusive para desenvolvedores, estamos recrutando também, e tem o plantão de carreiras, que eu faço atendimento, mas eu tenho outras profissionais atendendo também. A Miriam Andrade, que tem mais de 30 anos na área de recrutamento e seleção em indústria. Eu estou com a Débora Oliveira também, da indústria farmacêutica, fazendo atendimento. A Alda Cansanção, ela é gerente de RH da Alu Telecom, que é parceira da gente também nesse projeto, ela faz atendimento. A Carol Branco, que ofereceu o sistema dela para a gente fazer recrutamento para as empresas, o Recrutaí, né? Então ela também faz esses atendimentos, tudo gratuito, tá? Os atendimentos do plantão de carreiras, então procurem. Vocês podem conseguir o link, eu vou deixar com o Gessé o link do pessoal, para ele compartilhar. O
vídeo no canal do YouTube, a gente vai deixar disponível todos os canais de comunicação com você e com o Espaço da Carreira. Ótimo, ótimo, perfeito. E a gente está de braços abertos aqui para receber vocês. E que essa rede colaborativa, né, Gessé, que ela cresça e que ela se mantenha, né? Porque, às vezes, nesses momentos de pandemia, tem aquele movimento enorme de colaboração e depois a coisa se perde. A nossa intenção é que isso não se perca. A nossa intenção é que a gente esteja em parceria mesmo com todo mundo para que essa rede possa ajudar as pessoas nesse momento. Seja no sentido emocional, seja no sentido do apoio nesse ingresso no mercado de trabalho e as parcerias de um ajudar o outro na divulgação também dos seus trabalhos. Isso é super importante para que essa rede cresça cada vez mais. Então, muito obrigada, Gessé e Osmar. Obrigada, gente, né, por essa participação, pelas perguntas. Bacana, assim, demais. Adoro quando vem pergunta, assim, isso é muito legal, né? Obrigada por tudo, tá? Um bom São João aí para vocês em casa. Aproveitem, estou disponível. Estamos aqui, né, no Nordeste, né? Um determinado professor uma vez me disse: aquele que pergunta é tolo por 1 minuto, e aquele que não pergunta é tolo pro resto da vida. Olha aí. Muito bem colocado. Esta frase de quem será? Oh, Deus. Muito obrigado aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gessé, ao Osmar aí, Dona Joseli. E graças a Deus que existem pessoas assim como vocês para nos dar uma direção, nos dar uma luz para o recolocamento justamente assim no mercado de trabalho, porque conforme em algumas conversas eu já tive com a Gessé, que quer não, hoje em dia o que nos traz um benefício é o network, né? É conhecer as pessoas, é saber adquirir o conhecimento, né, que elas nos passam. Então, agradeço a todos vocês aí, tá certo? E participarei mais vezes, se Deus quiser. Ai, que bom! Então, espero você, todos vocês, né, nas próximas. Posso finalizar aqui, rapidinho? Então, professora, muito obrigado por sua participação. Eu acho que o conhecimento que a senhora passou agora para a gente aqui foi de extrema importância. Eu acredito que foi bastante pontual em alguns aspectos, e principalmente nas orientações de como a pessoa encarar um recrutador, né? Esse eu acho que foi o maior bizu que eu tive aqui, né? De como se comportar para poder conquistar aquela determinada vaga que você está querendo obter, né? Então tem os focos, tem o direcionamento, inclusive eu acho que foi a Rafaela, né? Não sei se trabalha com você. A Rafaela, ela está no projeto, ela é recrutadora. Ela colocou. Ela e a Marcela. Então foi show de bola. Então é bom para a gente se preparar para poder lidar com as situações. E obviamente a Black Belt aí, em nome da Black Belt, a gente agradece a você, a todos os participantes, a Gessé, que é nosso parceiro. E falando sobre o canal, a gente tem já esse vínculo semanal de convidar sempre parceiros para poder estar divulgando, não só divulgando, né, ajudando, certo, as pessoas a obter esse conhecimento e conseguir enriquecer mais a sua perspectiva de trabalho. A gente já falou várias lives anteriores de tecnologia, do ambiente, da infraestrutura que a gente debateu aqui, alguns sobre gestão de carreira na área de tecnologia, e a gente está finalizando um ciclo agora, né, com essa parte de gestão, com a sua colaboração e o professor Gessé, e a gente sim, vai dar continuidade, temos o canal no YouTube, então por gentileza acessem lá esse vídeo, os vídeos anteriores, curtam, que são debates muito legais, muito ricos, né? Eu tenho aqui até um aluno de tecnologia, fica ligado aí nas vagas que ela acabou de falar, na Telecom, eu conheço. Pois é. Não, mas a vaga que eu tenho de desenvolvedor é para MV Sistemas, tá? A gente está com muita vaga para MV aí em Pernambuco, viu? Fala comigo, entra em contato aqui, a gente está precisando muito. E outra coisa, né, sem contar não só tecnologia, mas temos aqui vagas para outros perfis também, então, por favor, fiquem à vontade, contactar a gente fazer o direcionamento, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, agradeço bastante aqui essas 15 pessoas que estão aqui conectadas no sábado à tarde, né?
Mas exatamente. ficamos muito gratos em agradecimento aqui também ao nosso CEO, né, que é o Gleudson Júnior, que é o CEO da Black Belt, IT Solution. E em nome dele a gente finaliza, né, Gessé? Tem mais alguma coisa? Exato. Não, só agradecer a todos pela participação. Maravilha. Sim, pessoal, esse projeto nosso, né, de conhecimento com a Black Belt tem um fundo, né, de parceria ali com o social, tá? Não sei se vocês viram no encarte, temos lá o apoio do Instituto Guerreiros de Cristo, que é para a gente fazer doações, se vocês possível ajudar nessa instituição, a gente agradece, tá? Que a gente está aqui ajudando essa instituição, que também a gente tem essa parte social. Então, se possível, a gente agradece a participação de vocês, não só aqui com a gente, mas também colaborando lá com essa instituição, tá bom? Nossa, muito Pessoal, bom, muito bom. Grande abraço, obrigado e fiquem ligados nas próximas, tá bom? Obrigado, Joseli, obrigado a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma vez, obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau, um abraço para todos.